Internacional. Cancelamento e atrasos ainda com origem ou destino nos Estados Unidos em aeroportos brasileiros. A maior nevasca registrada em mais de um século atinge mais de 20 estados americanos. Apagões, corrida aos supermercados e perigo nas estradas são desafios enfrentados pela população, o que inclui os mineiros que vivem por lá. Uma forte tempestade de inverno coloca grande parte dos Estados Unidos em alerta máximo. Uma onda de frio intenso, com neve e chuva congelante, pode atingir cerca de 160 milhões de pessoas e já é considerada por meteorologistas como uma das mais severas das últimas 4 décadas. Até o momento, pelo menos 10 mortes foram registradas, entre elas casos de hipotermia e acidentes. Em Nova York, 5 pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana de frio extremo. Em algumas regiões, a sensação térmica chegou a menos 40 graus. Além disso, mais de 14 mil voos foram cancelados ou sofreram atrasos e cerca de 800 mil imóveis seguem sem energia elétrica, principalmente no sul do país. Pelo menos 20 estados e a capital, Washington, decretaram estado de emergência. Já em Maryland, região vizinha a Washington, o economista Carlos Alberto de Rezende Júnior afirma que o impacto maior é na mobilidade. Porque a cidade não é adaptada como outras cidades do norte dos Estados Unidos e também do Canadá, por exemplo, onde eu morei 12 anos, onde a nevasca cai e imediatamente as autoridades se mobilizam recursos para limpar todas as ruas, né, as ruas principais. Aqui não é assim. Limpam as rodovias principais, mas as ruas e as estradas menos usadas, elas custam a ser liberadas, né? Então a neve se acumula e fica ali, as pessoas não podem sair das suas casas. Os carros aqui não são adequados, né? Em outros lugares, como no Canadá, por exemplo, os carros precisam trocar os pneus para o inverno, né? Aqui não se faz isso, então o risco de acidente é muito alto. Por isso que quando há uma tempestade dessa magnitude, tudo fecha. E é por isso que antes da tempestade cair, nos dias que antecederam a tempestade, houve uma corrida aos supermercados para comprar água, pão, ovos, né? Papel higiênico, essas coisas assim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o fenômeno como histórico e pediu cautela à população. No Texas, que ainda guarda na memória a tragédia de 2021, quando mais de 200 pessoas morreram durante uma tempestade de inverno, as autoridades afirmam que a rede elétrica está preparada. Em Nova York, a mineira Maria Oliveira, que mora no bairro do Queens, conta que apesar da nevasca forte no fim de semana, os serviços seguem funcionando. O supermercado está bem. O pessoal geralmente, né, quando eles avisou uma semana antes pra gente, para preparar. Muita gente corre e compra coisas exageradas que não precisa, mas não tá faltando nada. Agora mesmo eu saí lá fora com o meu menino para dar uma volta, tá tudo, as ruas principais estão limpas, porque cada meia hora o carro da prefeitura passa, puxando as neves pro lado e jogando sal. O transporte está bom, andando mais devagar, né, porque é perigoso. Cancelou muitas consultas, cancelou as escolas para evitar, né, das crianças cair, machucar. A previsão é que o frio intenso continue nos próximos dias. As autoridades reforçaram o pedido para que a população evite deslocamentos desnecessários e redobre os cuidados com aquecimento, energia e alimentação. Repórter Bruno Favarini. O chefe da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, Gregory Bovino, e agentes ligados a ele deixam Minneapolis nesta terça após a repercussão da morte do enfermeiro americano pelo Serviço Federal de Imigração. De Nova York, Luciana Rosa. A decisão acontece após a morte de Alex Pretty, atingido a queima-roupa por agentes federais enquanto participava de uma manifestação anti-ICE em Minneapolis. A remoção do agente, que se transformou no homem forte à frente das recentes operações do ICE, acontece em meio ao aumento da pressão sobre o governo Trump como consequência da escalada de violência. Com a saída de Bovino, quem deve assumir o controle das operações no estado é o chamado czar da fronteira, Tom Homan. Uma pesquisa recente divulgada pela publicação Político mostra que a maioria dos americanos considera que não vale a pena colocar em risco a vida de manifestantes ou de agentes federais para conduzir operações de imigração.
O presidente Lula viaja hoje para o Fórum Econômico da América Latina no Panamá. Vivian Oswald. O encontro, que está sendo chamado de a Davos da América Latina, ou Davosito nos círculos mais restritos, acontece uma semana depois do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que acabou dominado pelas ameaças de Donald Trump à Groenlândia. Lula não foi. Entre os temas debatidos no fórum estão a economia da região, em especial com relação ao setor privado, infraestrutura e desenvolvimento, além de inteligência artificial, comércio, energia, mineração e segurança alimentar. Outro assunto é o da segurança, sobretudo no que se refere ao combate ao crime organizado. O intercâmbio comercial entre Brasil e Panamá teve um aumento histórico de 78% em 2025, ficando em 1,6 bilhão de dólares. Tiveram destaque as exportações brasileiras de petróleo e derivados. O Brasil é o 15º maior usuário do Canal do Panamá, por onde passam, segundo informações oficiais, 7 milhões de toneladas de suas exportações.